Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô começando esse vídeo num lugar não muito bom, porém, graças a Deus o susto passou. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o Heitor. Ele teve convulsão e nesse vídeo eu vou contar pra vocês. Agora o Heitor está bem, agora já estamos fora de perigo, graças a Deus. Ele tá aqui comendo a bolachinha dele. Fala oi. Oi, titias. Fala. Heitor, no sábado, ele teve febre na parte da manhã. Foi mais ou menos 7 horas, uma febre baixa, de 37,8. Quando foi no sábado, à noite, às 10 horas da noite, ele teve febre também, 37,9. E no domingo de manhã, mais ou menos às 7h30, ele teve febre de 38. Porém, ele não estava com sintomas nenhum, outros sintomas, né? Ele não estava com garganta inflamada, ele não estava com gripe, não estava espirrando, não estava tossindo, não tinha nada. E assim, o que poderia ser? Talvez, na minha cabeça, poderia ser uma infecção de urina, né? Mas para saber tinha que fazer exame. Na minha cidade, eu teria que esperar até segunda, porque os laboratórios não abrem, né? No fim de semana, então não fazem. E aí, eu falei pro meu esposo, como a febre tá muito baixa, né? Tá 37,8, 37,9, então é uma febre baixa, não é considerada uma febre alta. Eu falei assim, eu vou esperar pra ver, pra segunda-feira levar, até porque também tava dando uma febre bem distante, né? Pra você ver, no sábado deu 7 da manhã, foi dar 10 da noite, então uma febre bem distante e baixa, então não era tão preocupante. Quando foi no domingo, ele deu febre de manhã, às 7 da manhã, e à tarde, a gente foi na missa de manhã, quando a gente voltou, almoçou, né? Eu fiz almoço, ele almoçou bem. Quando foi mais ou menos 2h30, ele deitou pra dormir. A gente deitou lá na cama, fiz ele dormir, né? Como de costume. E aí ele dormiu. Aí quando ele acordou suadinho. Porque estava um pouco quente o quarto, né? Caso que tava calor. E ele acordou um pouquinho suado. Ele tava suado. E aí eu fui, ele me chamou, eu fui até lá e ele me chamou, falou pra mim que queria fazer xixi, porque eu tô desfraldando ele. Então eu coloco fralda nele somente pra dormir, à noite e durante o dia, pra não ter perigo de às vezes escapulir, né, um xixi e molhar meu colchão. Então ele dormiu de fralda e eu chamei ele na minha cama pra tirar a fralda pra me levar ele lá no banheiro. E assim ele fez, ele sentou na cama, ele sorriu pra mim, brincou, ainda falou que queria até pular na cama, porque ele gosta de pular na minha cama, né? Aí eu falei, não, vamos lá fazer xixi primeiro. E ele brincando pra mim, sorrindo, do nada, gente, ele virou pra trás, enrijeceu as mãos assim, começou a tremer e virou pra trás e caiu pra trás, assim, do jeito que eu tava sentadinho, caiu pra trás. E começou a tremer, assim, um pouco virando o olho. Aquilo me assustou demais, porque assim, eu nunca tinha visto, assim, né, uma convulsão. Então aquilo me assustou demais. E aí eu já peguei ele e comecei ali a fazer os primeiros socorros nele, porque até então eu não sabia que era uma convulsão. Pra mim, porque já aconteceu com a Lavínia dela broncoaspirar medicamento. No que ela vomitou, ela broncoaspirou e foi muito parecido. Então eu pensei que ele tava broncoaspirando, que ele tinha broncoaspirado o leite, porque ele tinha acabado de mamar, entendeu? Então assim, eu fiquei muito assustada. Eu fiz os primeiros socorros nele e falei pra minha menina ligar pro SAMU. Só que ela não tava conseguindo. Ligava, caía na polícia. E aí, pessoal, eu falei pra ela, então, corre pra rua, abre o portão e grita socorro, pra alguém ajudar a gente. E assim ela fez, ela abriu o portão e gritou socorro. Aí tinha um senhor subindo, né, de moto, a minha rua, e ele parou e ele veio nos ajudar. Chuta não, amor. E ele veio nos ajudar. Assim, ele tentava ligar, a gente ligou umas 4 a 5 vezes na unidade do SAMU, caía na polícia. Não chuta, meu bem. E caía na polícia. A gente não tava entendendo o motivo daquilo, sabe? E aí ele já tava voltando, ele não tava mais no momento da convulsão, ele já tava lúcido, eu chamava ele pra cá, pra lá, e ele me olhava, então a gente tinha voltado à consciência. E aí, uma vizinha de cima, porque como a minha menina gritou, alguns vizinhos veio, né, pra ajudar. E aí, uma moça de cima da minha casa, ela conseguiu fazer a ligação pro SAMU e me passou o telefone. E eu conversei com eles, expliquei onde era, né? Como meu esposo trabalha na saúde, eles já sabiam até a casa que era. E eles foram. Aí o SAMU veio e pegou ele. Dentro da ambulância do SAMU, ele teve outro episódio de convulsão. E aí foi bem mais rápido esse episódio. E tava quase chegando no hospital. Porque assim é perto, né? Onde eu moro é perto lá do hospital. E aí, quando a gente chegou lá no hospital, eles já medicaram ele com o diazepam. Pegou a veia dele e já medicou. Ele estava lúcido, já tinha voltado à consciência. Quando passou, acho que uns 20 minutos, ele deu outra convulsão. Eles deram, de novo, outro medicamento. Eu não lembro bem se foi diazepam de novo. Só sei que o médico pediu para dar outro medicamento nele. Não chuta, meu bem, chuta não. Para dar outro medicamento nele, eu esqueci até o nome do medicamento, tá anotado aqui. Deram um medicamento que ele não deu mais convulsão. A última vez foi às 5 da tarde. Então, entre as 4 e 5, ele deu 3 convulsões.
E aí, depois disso, graças a Deus, ele não deu mais convulsão. Ele não estava com febre no momento. A equipe médica, tanto do SAMU quanto do hospital, mediu, né? Mediu a febre, não tinha, estava normal. Aí mediram a glicemia dele, estava normal. Então, o que acontece? Eu fiquei sem entender, né? Aí começou que, assim, a procura, a busca de ir pra frente, né? Porque lá onde eu moro, que é uma cidade pequena, não tem tantos recursos para fazer exames nele. No caso dele, eu precisava fazer exames neurológicos, de sangue, de urina, e era domingo. Então, domingo não faz nada disso, mesmo se tivesse, né? Se tivesse como fazer lá, mas estava tudo fechado. E aí o médico falou também que era bom fazer um raio-x para saber se não era uma pneumonia silenciosa, né? Então a gente ficou pensando o que fazer. O médico logo pediu, porque a gente tem o plano de saúde, como a gente é de Goiás, a gente tem o IPASGO, a gente pediu pro plano, né, liberar pra gente conseguir uma vaga, né? E eles jogaram também pelo SUS, o que saísse a gente ia. E aí eles conseguiram uma vaga pelo IPASGO lá em Ceilândia, Distrito Federal, né? Ao entorno, ao redor. E assim, a gente achava muito longe lá, porque. Mexe não, meu amor, mexe em mim. Espera aí que a mamãe pega pra você. Que eu tava falando pra vocês. Aí saiu a vaga em Ceilândia. Só porque é muito longe de onde a gente mora. Seria muito difícil pra gente deslocar até lá, mesmo que fosse ambulância que fosse levar. E outra, a gente não tinha informação nenhuma se lá era um hospital bom, entendeu? Com uma equipe boa pra atender ele. E aqui em Goiânia, a gente já tem essa informação, que o hospital é muito bom, né? Meu esposo, como trabalha na saúde, ele traz crianças pra cá, então, assim, o hospital aqui é de criança e adolescente. Quem for de Goiás sabe de qual hospital eu tô falando, que é o ECAD. Então, aqui é o hospital da criança e do adolescente. É um hospital público, porém é muito bom. A estrutura aqui parece muito com o hospital assim, particular. Eu acredito que às vezes até melhor, assim, por tudo que eu tô vendo aqui, sabe? Parece muito com o hospital assim particular. Aqui tem todas as especialidades, sabe? Cardiologista, tem pediatra, tem tudo que precisa. Atende só criança e adolescente. E assim, unha. Aqui todos os exames são feitos aqui, sabe? Todos os exames que precisa são feitos aqui. Então, assim, meu esposo também preferia que saísse a vaga pra cá. Então, o que a gente teve que fazer? Não conseguimos, né, assim, de imediato. Então, a gente entrou em contato, pediu ajuda. A gente entrou em contato, pediu ajuda à equipe de um deputado, né, aqui de Goiás. E ele ajudou, né, a equipe dele ajudou a gente pra gente conseguir a vaga mais rápido. E assim foi feito. A gente conseguiu, graças a Deus, aqui no ECAD. A gente chegou aqui na segunda de manhã. A gente também conseguiu a ambulância do IPASGO para buscar a gente lá na nossa cidade, né? E então eles chegaram lá por volta de 3h30 da manhã. Quando foi 6 e pouco, a gente já estava aqui em Goiânia, na porta já do hospital, né, do ECAD. A gente foi muito bem atendido. Logo passaram ele para dentro, né, para a sala de observação. Aí, gente, logo passaram a gente para essa sala de observação. Essa sala fica com muitas mães, né, mas não é misturada, assim, crianças, por exemplo, crianças que tá com gripe, com H1N1, com Covid, ou com criança que não tá. Por exemplo, como meu filho não tava, né, que eles fizeram lá na minha cidade, fizeram um exame de Covid, H1N1 e dengue nele, não era nada desses 3, deram todos negativos. Então, assim, foram descartados, né. Graças a Deus deram negativo. E aí, aqui, eu fiquei nessa sala com algumas mães, né, tinha inclusive recém-nascidos lá. E aí logo, no outro dia eles já me subiram aqui pra enfermaria. Só fica eu e meu filho e outra criança aqui no quarto, né? Então assim, é bem tranquilo. Aí que a gente tem essa cama, bem confortável. Eles dão esse cobertor, que é bem grosso, por causa do ar, né? Que é frio. Aí ali é aquele aparelho, né? Que a gente toma soro. Ele tem essa bomba que eles falam, né? Eles chamam assim de bomba, que é pra contar as gotas que caem, né, do soro. Aí aqui tem esse aparelho também, se a gente precisar, né. Aí, aqui como tem outra pessoa de lá, a gente tem essa divisão aqui, eles colocam pra não ficar, né, tendo acesso à pessoa que tá do lado de lá. Aí tem essa televisão. Eu acho bem organizadinho. Aí aqui tem uma pia com sabonete, com sabão, né, líquido. Tem o papel, né. Aqui é a mesinha pra gente fazer refeição. Aqui tem esse negócio aí pra gente guardar as coisas da gente, com a gavetinha, tem divisória. Aqui tá as coisinhas do Heitor, né? Um pãozinho, que ele já comeu de manhã, tem um pouco de melancia que eles trazem. E a água. E aqui é o banheiro. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ligar a luz. Aqui nós temos a pia, né? Aqui temos o vaso, bem arrumadinho. Aqui é o chuveiro. Temos a opção de água fria ou água quente, né? Aqui a lixeira. É bem espaçoso.
Saindo aqui, né, a gente tem a porta ali de saída e ali o outro leito. Então, como eu estava contando para vocês, graças a Deus o Heitor não teve mais nada depois do domingo, não teve mais febre, ele não teve, graças a Deus, mais episódios, né, de convulsão. E aí começou a saga, né, a busca do porquê. Porque, sim, se ele não estava com febre, a médica falou que ele não tem nenhum diagnóstico neurológico para ter dado essas convulsões, porque ele não teve vômito, né? Você quer sentar aqui? Ele não teve vômitos, ele não teve nada que possa falar assim, é neurológico, mas a gente queria descartar, né? Então eles pediram o exame de sangue para saber se ele tinha alguma infecção. Deu negativo, não tinha infecção nenhuma. No exame de sangue não apontou infecção. Pediu o exame de urina. Como eu falei, poderia ser infecção de urina, porque não teria como eu saber, só através de um exame de urina. E assim, a gente fez o exame de urina. Negativo também, graças a Deus. Porém, a gente fica, mas então por quê? Se ele não tem mais febre, ele não deu infecção, no exame de sangue dele não deu infecção nenhuma. Eles olharam a garganta dele, agora que a mamãe coloca, a garganta dele não estava infeccionada. Então a gente resolveu fazer um TC. A neurologista pediu uma tomografia, a neurologista pediu também um eletroencefalograma. Pra gente, agora que a mamãe tira, pra gente ter uma certeza que não é nada no cérebro, né? Aí, pessoal, eu tô deitada aqui porque ele tá mamando. Como eu falei, aí ele fez a tomografia, né? Hoje a médica já passou, hoje é quinta-feira, a médica passou e falou que ele, graças a Deus, a tomografia dele não deu nada neurológico, né? Então, assim, falta o eletro, né? A gente vai fazer um eletroencefalograma. Eu estou aguardando, pediu pra mim não deixar ele dormir, porque ele não pode estar dormindo, né? Pra fazer esse exame. Ele pode dormir depois ou no momento, mas antes não. Sobre a alimentação aqui, eu acho excelente, porque o Heitor mesmo, ele tem até nutricionista que veio... Oi, amor. Ele tem até nutricionista... Olha lá, Luizinha, fica lá olhando a Luizinha. Ele tem até um nutricionista que veio pra fazer uma alimentação balanceada pra ele, que ele come. Aí tudo que eles mandam, ele come. Eu gosto de comer, né? Eles mandam o café da manhã, aí sempre tem um pão e uma fruta. Às vezes é banana, às vezes é maçã, às vezes hoje mesmo foi melancia. Então assim, mamão também, ele gosta, ele come tudo. A única fruta assim, que ele não gostou muito foi o abacaxi. Acredito que é porque tá um pouquinho assim azedo, então ele não gostou muito. Mas tudo que manda, ele come. Aí logo vem o almoço, né? Depois ele também come muito bem o almoço. Sempre manda um suco com pãozinho ou com bolacha de sal. Não pode nada de doce. Bolacha de sal ou aquelas maisena, né? Elas é de doce, mas aquelas maisena. Aí, depois do lanche da tarde tem a janta, né? A janta é 6 horas da tarde que eles mandam a janta. Aí, à noite, por volta de 8 horas, eles mandam um lanche também pro Heitor. A janta também, o almoço e a janta, eles mandam o lanche e o café da manhã. Eles mandam também pro acompanhante. Agora, o lanche da tarde e o lanche da noite, que é por volta de 8h30, 9 horas, eles não mandam pro acompanhante, é só pra criança. Que fogo é esse, menino? Que fogo é esse, menininho? Que fogo? Que fogo é esse, menininho? Que fogo é esse, menininho? Aí, pessoal, como eu tava falando, eles mandam um suco com bolacha ou iogurte pra criança. E mandando pé nas minhas costas aqui. Ai. Então, assim, eu achei muito bom a alimentação deles aqui. É muito balanceada, eles sempre estão mandando fruta, vem banana direto pro Heitor. E eu acho isso bem bacana, por ser um órgão público, né, gente? Um hospital público, porque vocês sabem como funciona as coisas públicas aqui no Brasil, né? O Heitor já fez o exame, fui lá e levei, né? O pessoal veio buscar pra gente fazer o exame de eletroencefalograma. E ele ia fazer esse exame hoje. A médica passou, né? Que é neuro. E ele fez. Aí pra fazer esse exame, eles tiveram que sedar ele e deram um antialérgico pra ele, uma dose maior, né? Só que aí no que dormiu, eu coloquei ele lá, ele acordou com ela mexendo nele pra colocar ele no rumo certo, né? Que tem que ficar de barriguinha pra cima. Aí ele não queria dormir, ele tava tipo sonolento, mas ele não queria dormir, tem que dormir pra ficar quietinho, né? Ela teve que dar mais um pouquinho do medicamento. Aí ele agora tá bem sonolento, ele tá dormindo aqui, gente. Já tem, eu acho que umas 2h30, 3 horas de prazo, sabe? Aí ele acorda, às vezes ele acorda, fica muito nervoso, começa a querer morder, bater, assim, não é coisa dele, sabe, de fazer isso, mas ele tá fazendo isso que é efeito colateral do remédio, né? Daí eu tô esperando pra ver se passa, que eu nem dei almoço pra ele. Acredito que nem vou dar, porque o almoço já tá gelado, né? Porque aqui tem ar. Então, eu nem vou dar o almoço pra ele. Acho que eu vou dar um lanche mesmo, que eles já trouxeram um lanche dele, um pão com suco. E aí eu vou ter que esperar agora. Porque ele acordar. Porque o efeito do remédio demora pra acordar. Eu tava lendo sobre, porque eu pergunto, né? Tudo que vai dar pra ele eu pergunto.
Daí eu perguntei qual foi o remédio que deu, ela me falou, né? E eu pesquisei, ele leva de 6 a 8 horas pra criança ficar lúcida, né? Porque ele não tá lúcido, ele não tem condições de comer, ele tá meio grogue, ele acorda, tá meio assim, meio tonto. A hora que ele chegou aqui, ele tava confundindo tudo, ele olhou o sapatinho dele, falou que era bolo, começou a cantar, então assim, ele tá meio grogue, por causa do efeito do remédio. Tem que esperar ele acordar pra mim ver, né? Aí eles falaram assim que vai pedir o laudo logo, né, pra urgência, porque as meninas estão na casa da minha mãe e tá perdendo aula. Porque lá, na cidade que eu moro não tem assim ninguém, parente e tal. Daí pra deixar elas, eu tive que deixar na casa da minha mãe, que é em outra cidade. Daí elas estão perdendo aula desde segunda, hoje já é quinta. Então amanhã elas não têm aula porque tem trabalho coletivo, mas elas perderam aula a semana toda. Então daí eu vou ter que ver o que eu faço, né? Vai ter muita tarefa pra fazer, mas fazer o que, né? Daí eu acredito que a alta mesmo eu vou ganhar só amanhã. Porque aí o laudo sai hoje, mas a neuro só passa amanhã. Amanhã cedo ela passa, daí ela já olha, né? Se Deus abençoe que não dá nada, ela já vai dar alta pra nós. Costuma a alta aqui ser de 10 a meio-dia, mais ou menos. Daí a gente já vai pra casa, graças a Deus. Porque assim, por um lado eu acho bom estar aqui pra fazer os exames, né? Tudo direitinho. Mas por outro lado, é horrível ficar em hospital, né? Todo mundo sabe que não é bom ficar em hospital. Eu não gosto. A casa da gente é o melhor lugar. Daí eu vou aguardar pra ver. E o resultado também, né? Aí eu falo pra vocês. Aí eu tô, graças a Deus, eu dormi bem, assim. De domingo pra segunda, eu não dormi, né? Na verdade. Não, eu fiquei mais de 24 horas sem dormir mesmo, gente. Nem cochilar, eu cochilava. Aí de segunda pra terça, eu dormi um pouco melhor. Mas a sala que eu tava tinha muitas mães e a luz não desligava. A luz ficava acesa porque toda hora chegava um. Vai ficar internado lá, em observação, pra depois subir pra cá. Daí, quem dormia, né? Era uma barulheira. Só que eu consegui dormir um pouquinho, porque assim, eu tava com muito sono, né? E o Heitor também. Então ele dormiu bem, e aí eu consegui dormir melhor um pouquinho. Mas assim, de vez em quando eu acordava, né? Criança chorando, elas mexendo, rascando o trem, fazendo barulho, então não tinha como. Tinha recém-nascido lá que chorava muito, então não tem como. Daí, quando eu vim pra cá, foi na terça, 3 da tarde. Aí de terça pra quarta, eu dormi bem. Terça pra quarta, de quarta pra quinta, eu dormi bem melhor. De quarta pra quinta, que é de ontem pra hoje, eu dormi bem melhor, porque ele tá sem o acesso do soro. Porque aqui tem esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui é escala bomba, né? É pra contar as gotinhas que caem, né? As gotinhas de, tipo assim, igual ele tava tomando lá, era 13 ml por hora, o tanto que tinha que cair do soro, né? Então, assim, se ele mexesse o braço, aqui eles não colocam tala pro braço ficar esticado da criança. Aí ele encolhia, às vezes, pra poder mamar, encolhia pra pegar no meu peito, o trem apita. Tem que ir lá e apertar. Aí, quando apitava, todo mundo acordava, né? Eu e ele. Então, não tem como. Às vezes eu não acordava, porque o som dele é mais pesado, mas eu acordava, porque aí eu tinha que apertar o negócio lá pra parar, né? Daí a gente não dorme tão bem. Mas de ontem pra hoje eles tiraram o soro dele, aí de ontem pra hoje a gente conseguiu dormir bem melhor. Eu dormi bem melhor, só que aí eu tive que acordar cedo. Eu acordei porque o pessoal veio trazer é, umas coisas, porque o menino que tá aqui no quarto, aqui, comigo, do lado, ele ia fazer uma cirurgia hoje, né? Cirurgia não, um procedimento, uma biópsia. Daí era bem cedo que ele ia pro centro cirúrgico, daí a gente acordou mais cedo. Mas aí depois eu dormi, depois que eu saí, então eu dormi mais um pouquinho, consegui dormir, aí eu logo acordei, porque aí a médica já ia passar, né? E veio avisar também que era pra me banhar o Heitor, porque pra ele ficar pronto pra gente levar ele pra fazer o eletro, porque aí tem que tomar banho, o cabelo tem que estar sequinho, tem que estar limpinho, né? Daí ela veio avisar e eu já levantei pra organizar isso, dar café pra ele e tudo mais. Bom dia, meu povo! Hoje é outro dia e hoje a gente tá aqui aguardando o resultado do Heitor. Fala oi. Fala oi. Aí, esse exame vai sair hoje, o laudo. A mamãe vai levar você lá. Esse resultado vai sair hoje. Eu tô esperando agora o neuro passar. De 2 a 3 horas ele tá passando. A pediatra falou pra mim. Ele vai passar pra dar o resultado, né? Pra falar sobre o exame e dar alta pra gente. Eu tô aguardando ele aqui. Agora são 12h40 e eu tô esperando. A gente já almoçou. Tô aguardando aqui. Oi, gente. Bom dia. Pessoal, hoje já é domingo. Hoje é 12, né, de abril. Nós ganhamos alta na sexta, graças a Deus. Já não aguentava ficar mais no hospital, gente. Tipo assim, eu sei que é por um bom motivo, né? Que é pra investigar o que aconteceu com o Heitor, mas não é fácil ficar em hospital. Eu tava até junto com uma senhorinha, né? No mesmo quarto que ela. E já tinha 30 dias que ela tava lá. E assim, eu penso que é muito difícil. Ela ganhou alta no mesmo dia que eu, né? Na sexta-feira. E, gente, eu penso que é muito difícil ficar 30 dias em um hospital. Porque eu tava lá uma semana, eu já tava desesperada, assim. Não é que é ruim tipo assim, o atendimento e tudo, as coisas assim que tinha lá, eu achava legal, igual eu expliquei no vídeo. Mas o que é ruim é você não poder ir lá fora, sabe? Por exemplo, a janela tem uma segurança muito grande que ela só abre um tanto assim, sabe? Questão de criança, né? Não passar, porque ela não tem grade. E aí eles colocou ela uma trava lá em cima pra ela abrir só um tanto assim. Então, gente do céu, eu tava já desesperada, porque eu não tinha como nem abrir a janela
colocar o rosto pra fora, né, pra tomar um ar. Então, assim, eu tava já lá e não tinha como eu trocar com ninguém, porque meu esposo teve que vir embora pra trabalhar, né, na quarta-feira ele veio embora. Então, assim, a gente viu ele só na terça e na quarta, porque depois que ele foi lá na visita, que o horário de visita na enfermaria é 3 horas da tarde. Então, aí ele veio embora, porque eu tinha que trabalhar na quinta e na sexta. E aí, na sexta ele tava de plantão, né? E aí ele que foi buscar a gente quando eu ganhei alta. Então, pessoal, graças a Deus estamos em casa. Heitor está bem, ele não passou mal mais, graças a Deus. Não teve mais nada, sabe? E assim, nem lá no hospital. A questão mesmo foi só no domingo que ele passou mal. A gente tava tentando entender o porquê, né? Porque ele não tava doente nem nada. E assim, a conclusão na sexta, a gente estava esperando só o neuro passar, porque a pediatra passou de manhã. Ela nos deu alta, porque ela disse que o exame de urina dele, o de sangue, não deu infecção, não deu nada, tava tudo normal. Então, a parte dela, que era essa, ela ia dar alta pra gente. Então, ela deu alta, né? E tava esperando só o neuro, porque o exame de encefalograma, ele não tava pronto ainda, o resultado, né? Então, assim, o neuro costuma passar, tipo, 5, 6 horas da tarde. Às vezes, um pouquinho até mais tarde. E assim foi. Ele passou, era por volta de umas 7 da noite, 6h30, 7 horas, já estava escurecendo. Então ele passou lá e ele já estava com o laudo em mãos, né? Ele falou que, graças a Deus, o Heitor não deu nada, né? Não deu rastreio para epilepsia, ele não deu manchas, nada no cérebro. Ele falou que as ondas tá perfeito, tá? O cérebro dele funciona normal, ele não viu nada de interferência. E o que ele fala? Sobre medicações. Ele falou que não acha correto dar medicações para ele só porque ele teve um episódio de convulsão. Por quê? Porque ele não tem esses rastreios, ele não tem nada, ele não deu nada, sabe, assim, neurológico para entrar com medicação. Então ele não acha correto. Se fosse uma coisa, tá dando todo mês, aí a gente entra com medicação. Mas não, graças a Deus, o Heitor está bem, ele não teve mais nada, então não é correto entrar com medicamento. Aí o que a gente vai fazer? Ele falou assim, ó, o que você tem que prestar atenção em questão assim? A única coisa que você tem que prestar atenção é quando ele der febre, por mais que não foi na hora que ele tava com febre, mas quando ele der febre, não deixa subir muito, sabe? Tipo assim, chegou 37,5, quase 38, medica, não deixa subir muito, pra não ter perigo da convulsão. Porque igual ele falou, não foi no momento de febre, mas pode ter sido devido à febre. Porque ele me explicou que a criança, vamos supor, deu febre, igual ele deu febre 7 da manhã, dentro de 24 horas a criança pode ainda ter uma convulsão. Eu nem sabia disso, pessoal, isso é muito importante, né? Uma informação muito importante para você que é mãe, porque eu não sabia disso. Ele falou que dentro de 24 horas de uma febre pode haver convulsões. Então, é raro, mas pode acontecer. Outra coisa, tanto a pediatra quanto ele falou a mesma coisa pra mim. E também algumas residentes de pediatria que passou lá falou também a mesma coisa pra mim. Elas falaram assim que como eu peguei ele, a hora que ele acordou, eu peguei ele e senti que ele estava suando, frio, ele pode ter dado uma hipoglicemia. O açúcar no sangue dele caiu no momento que ele estava dormindo. E aí ele convulsionou. Ele pode ter dado um pico de hipoglicemia. Medimos, né? Assim, chegou no hospital, tava normal, né? Mas pode ter sido aquele momento, ele deve ter dado um pico de hipoglicemia. A única coisa, assim, que a gente tem ideia, pode ser, porque, tipo assim, a gente também não tem certeza de nada, que foi isso ou não, né? Agora, uma coisa que eu tenho certeza, que não foi febre, porque quando a gente chegou com ele, quando o SAMU chegou aqui em casa, que foi, tipo, 15 minutos depois, foi medido a temperatura, no hospital foi medida a temperatura e ele não estava febril. Então, graças a Deus, a gente veio embora, né? A gente ganhou alta, teve um pequeno problema, porque como eu disse no vídeo, o hospital é muito bom, né? Tudo lá eu gostei bastante, né? Um hospital infantil muito diferente, sabe? Do que a gente está acostumado a ver, principalmente aqui pro interior, né? Que eu moro no interior de Goiânia, de Goiás, né? Então longe de Goiânia e até mesmo lá dentro de Goiânia, pelo que eu vi das outras mães lá, acho que eles falam CAIS, né? Aqui pra gente é posto de saúde, é PSF, mas eles falaram que lá a saúde é muito precária, não é tão boa. Eu não sei, porque eu nunca fui, então, assim, é o que eu ouvi de outras mães, né? Que não é bom. Já lá no ECAD, por ser um órgão público, né? Recebe pessoas de todo lugar do estado, eu achei muito bom, né? Tudo, a higienização, a comida, né? Alimentação pra criança, tem acompanhamento nutricionista. A criança tem acompanhamento de vários especialistas, né? Então, assim, eu achei muito bom. Não tem nada sem a reclamar. O que eu tenho a reclamar? Acho que entre os funcionários falta um pouco de informação para passar para quem tá lá, igual eu fui a primeira vez, né? Muitas coisas aconteceu que eu não sabia que tinha que fazer e na hora foi uma correria pra gente fazer. Mas enfim, né? E outra coisa, na hora, gente, que a pediatra passou de manhã na sexta e me deu alta, eu
Ainda confirmei com ela, falei, a gente tá de alta mesmo. Ela tá, vocês estão de alta. Então tá bom, né? Só vai esperar o neuro. Então tá bom, agradeci ela foi embora e tal. Nesse dia, ela sempre anda com uma acompanhante, que ela é residente de pediatria. Esse dia ela estava sem essa moça, porque na quinta a moça passou, despediu da gente, falou que na sexta ela não ia passar, porque ela tinha eu esqueci o nome do negócio. É um evento lá que ia ter, né, pra eles, e ela ia. Aí, o que aconteceu? Ela não passou, porque ela sempre passa antes nas salas, olha como os pacientes estão e passa para pediatra, porque é muita criança. Esse dia, como ela não passou, a pediatra estava sozinha. Não sei se foi devido a isso, muita coisa, né? Porque ela deu alta para muita gente. Eu não sei se foi devido a isso. Eu acredito que sim, tá? A pediatra é uma pessoa muito boa, não tem nada a reclamar dela, é uma pessoa muito humana, muito legal, brinca. Ela sempre passa, eu até falei, ela sempre passa com cartelas de figurinha, ela deu pro Heitor uma do Minion, ele amou essa cartela de figurinha. Então, assim, ela é uma pessoa muito legal, não tem nada a reclamar dela, só que teve essa falha, ela não lançou no sistema a alta do Heitor, tinha que ter lançado. E bom, ela foi embora, né? Eu confirmei com ela ainda, ela falou que ia dar alta pra ele, porque né, da parte dela não precisava dele ficar lá. E até questão também, gente, que se o Heitor for embora, surge uma vaga pra uma outra criança que precisa, porque o Heitor não tava precisando mais, ele estava bem. E daí, a gente ficou esperando o neuro, né? Que ele só passa a noite. Quando foi à noite, o neuro passou. Aí ele falou assim pra mim, conversou, explicou tudo. Aí falou pra mim assim, a pediatra deu alta? Eu falei, deu, ela passou de manhã e deu alta pra ele. Gente, aí começou o problema. Por quê? Ele foi lá e lançou no sistema a alta do Heitor, da parte do neuro, que é dele. Aí eu liguei pro meu esposo e falei, pode vir, porque ele só podia sair daqui do município pra ir lá buscar eu lá em Goiânia após a alta do Heitor. E na minha cabeça, porque a pediatra falou de manhã que tinha dado alta, né? Então, tinha dado alta pra mim. E aí começou todo o problema. Após eu ligar pra ele, ele foi. O pessoal foi lá, ele já tava, como é que é? Ele já tinha chegado em Goiânia, ele ligou pra mim, falou, cheguei, eu já tô aqui na porta do hospital te aguardando descer, né? E nisso eu tinha que descer com o Heitor, ir lá, pegar as minhas bolsas, que as minhas bolsas não sobem, gente, a gente tem tudo num saco, como eu mostrei. Então, eu tinha que ir lá pegar minhas bolsas pra descer, pra ir até o encontro do meu esposo, né? E o que aconteceu? Eles chegaram em mim e falaram, não, você não tá de alta. Eu, oi? Como assim eu não tô de alta? Aí, meu Deus, né? O que aconteceu que eu não tô de alta? Eu fiquei sem entender, né? A pediatra não lançou no sistema, é só amanhã. Eu falei, não. O meu esposo deslocou uma ambulância lá da cidade onde a gente mora, que é interior, mais de 200 quilômetros, mais de 2 horas e meia de viagem pra vir aqui buscar eu. Ele já tá aqui, eu vou embora. O Heitor está bem, né? Não tem motivo para mim ficar aqui. O Heitor está bem, está saudável. Não tava. Gente, o pessoal tirou o acesso dele na quarta-feira. Eu tenho provas, eu tenho fotos, porque eu mandava muita foto do meu esposo, dele sorrindo, dele comendo, dele brincando, vídeos dele falando papai, porque eu tava com saudade, né? Das irmãs, do pai dele. Então, assim, eu tenho várias provas que o Heitor tirou o acesso na quarta-feira. Então, assim, ele estava sem outra coisa, ele não tomou medicamento nenhum, assim, para o problema que ele, né, teve. Então, assim, quando chegou lá, ele estava com um soro, e eles pediram para pôr nesse soro somente com a glicose. Só isso. Então, assim, ele não estava com medicação nenhuma tomando. Eles tiraram o soro dele na quarta. Então, para que ele deveria ficar lá mais tempo? Se ele estava bem? Aí, então, foi onde começou todo, assim, o problema. Porque aí eles não queriam me dar alta. E aí meu esposo estava esperando, né? E aí assim, a gente começou a ficar muito nervoso com isso, né? Porque foi uma falta de informação muito grande, porque ela tinha que ter jogado no sistema. Como que ela passa? Fala pra mim que deu a alta, né? Mas ela não joga no sistema alta. E aí eu dei várias opções para eles. Falei, eu não teria como vocês entrarem em contato com essa pediatra através de e-mail, WhatsApp, qualquer coisa para ela liberar essa alta, porque hoje em dia, com a tecnologia, é tão mais fácil, né? Pois não, eles falou que não tinha como e que à noite lá ficava um senhor, né, um homem que é pediatra, tomando conta das crianças dela. Só que esse homem também não podia dar alta, porque ele falou que não interfere na conduta da médica, que só ela que poderia dar essa alta. Ou seja, ele estava lá cuidando das crianças dela, mas ele não podia me dar alta. E ele foi super grosso comigo quando eu sugeri a ele. Falei, mas se você tem acesso aos exames dele, você viu que tá tudo normal, até o neuro lançou a alta dele, por que você não pode dar? Pois ele foi muito grosso comigo, sabe? Fez aula de educação e tal. Assim, falou comigo que saiu pra lá, e aí, tipo assim, eu nem também falei mais nada pra ele, né, porque eu vi que não ia adiantar, e aí, eu conversando com a enfermeira, falei, não, então, vê com alguém aí, que seja chefe sua, para que faça um termo de responsabilidade que eu vou assinar.
E aí, eles falaram pra mim que não, porque o ECA não permite isso, né, por ser criança. É como se eu tivesse querendo tirar ele de um hospital e eu não posso fazer isso porque ele estava internado. Mas eu falei, mas ele está super bem, ele não tem nada, os exames comprovam isso, a alta do neuro comprova isso, né? Ele nem acesso tava, ele não tava tomando nada, ele não tem nada, ele tava brincando, feliz, comendo bem, super bem, ele alimentou bem a semana toda. A gente internou na segunda, a alta foi na sexta. Tipo assim, por que eu tinha que ficar lá? Você tá entendendo? Então, assim, não tinha muito motivo disso. E daí, eles falaram que não pode fazer isso, porque depois eu fui ver direitinho, realmente eles podiam fazer isso sim, né? Eu fui ver com um advogado e eles poderiam ter feito isso pra mim, sim, só que eles recusaram, né? Eles estavam querendo que eu ficasse lá de todo jeito. Eu falei pra eles, falei assim, não, então, já que vocês não podem fazer esse termo de responsabilidade pra me ensinar, né, como mãe, pra tirar ele de lá, ninguém quer dar alta pra ele, então eu vou pegar minhas coisas e eu vou sair, porque, tipo assim, vocês não podem me segurar aqui, porque aqui não é uma prisão, né? E outra, eu estaria cometendo um crime se meu filho tivesse doente, com acesso, tomando medicamento e eu quisesse sair. Ele não está. Vocês sabem que ele não tem nada. Vocês sabem disso através dos exames dele, através da alta do neuro. Então, assim, eu não estou cometendo crime nenhum e eu vou pegar meu filho e vou embora. Porque não tem cabimento eu dormir aqui mais uma noite, meu esposo voltar, sendo que ele viajou bem longe, né? Deslocou a ambulância, eles estão precisando da ambulância lá no município. Então, tipo assim, não tem porquê eu ficar aqui até amanhã cedo. Então, eu falei assim, aí a enfermeira, não, calma que a nossa supervisora tá vindo falar com você. E aí eu aguardei. E aí ela foi assim, ela me explicou tudo direitinho e tal, e ela falou pra mim que ela estaria entrando em contato, né, ela ia deixar eu sair, né, sem alta, porque não tinha ninguém pra dar alta, da parte da pediatria, mas que ela teria que avisar o conselho tutelar da minha cidade. Eu falei, não, tudo bem, da minha parte tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu sei que eu não tô errada, não tem nada de errado, ela disse que era só um protocolo, e aí tá tudo bem, né, pra mim tanto faz, porque assim, até porque a gente conhece o pessoal daqui, aqui não é tão pequeno assim, né, e não é tão grande assim, né, então assim, a gente conhece muita gente, e aí eu falei, tudo bem, pode avisar, sem problemas nenhum, até porque a gente não tá fazendo nada de errado, né, e outra, todo mundo conhece a nossa família aqui, a gente, todo mundo sabe, né, igual meu esposo trabalha na saúde, todo mundo conhece, a gente sabe o jeito que a gente cria os nossos filhos, né, a nossa família, como é, então assim, a gente não é nenhum delinquente, né. E aí, assim foi feito. Daí ela autorizou eu sair, ela foi até lá embaixo, meu esposo já tava assim muito estressado com toda a situação, né, porque toda hora ele conversando comigo pelo WhatsApp, falando que nunca deixou eu descer e tal, até que ela pegou, ela foi comigo até lá embaixo, ela pegou minhas bolsas, ajudou eu a pegar minhas bolsas, minhas coisas, né, daí ela me levou até lá fora, ajudando a carregar, porque tinha o Heitor e mais as bolsas, né, era muita coisa. Então ela me ajudou até ir até o meu esposo, e lá eles conversaram, ela explicou pro meu esposo tudo de novo, que, né, era protocolo, de que ia entrar em contato com o conselho tutelar da minha cidade, explicando que, né, que a gente saiu lá de lá. Até aí tudo bem, a gente pensou que era só isso. Só que aí tá o problema. Aí a gente chegou, né? E aí a gente ficou sabendo que eles entraram em contato com o conselho tutelar daqui e com a assistente social. E eles inventaram um monte de coisa, gente. Eles inventaram que quando a gente saiu lá fora mesmo, porque lá tem câmera pra todo lado, né? Então dá pra ver. Quando eu saí lá fora, eu tava com muita vontade, né, assim, de sair, e meu esposo tava esperando, então, tipo assim, a gente tava muito feliz de reencontrar, porque eu tinha visto meu esposo só na quarta, o Heitor tava com muita saudade do pai dele, então, assim, a gente ficou tão feliz, né, a gente abraçou, a gente tava feliz de ver um ao outro, e eles alegaram que a gente tava brigando lá fora, eles inventaram isso pra assistente social aqui do município, eles inventaram que a gente tava brigando lá fora, eles falaram que nós tiramos o Heitor do hospital tomando soro, tava com acesso, tomando medicamento, eles falaram isso. Eles falaram que eu tirei de lá sem alta, né? Que não poderia ter acontecido aquilo, que foi errado o que a gente fez, que a gente evadiu do local com uma criança epilética, pois a assistente social falou isso. Então, assim, sabe, isso me desapontou, porque assim, eu tive uma visão tão boa do hospital, mas por esse lado aí, depois que aconteceu tudo isso, eu não penso mais igual. Assim, não vou dizer que eu nunca mais vou lá, não vou dizer isso, óbvio que não, porque a gente não sabe, né, do dia de amanhã, posso sim precisar do hospital, posso sim, eu peço a Deus que eu não precise, né, mas não vou dizer que eu nunca vou pisar lá, né, que a gente não pode falar assim, mas eu não gostei da forma, sabe, eu não gostei do tratamento do que eles fizeram, sabe, as mentiras, inventar tanta coisa, porque eles ficaram com raiva, porque eu quis sair do hospital, sabe, sem a alta da pediatra, porque não tinha lógica eu esperar até no outro dia. Eu tô mais feliz porque graças a Deus meu filho tá bem, a gente já tá em casa, né? E graças a Deus passou tudo. Ele reencontrou as irmãs, né? Eu não filmei nada porque tudo aconteceu de madrugada, até que a gente saiu de lá já era mais de, acho que meia-noite, se não me engano. A gente chegou em casa 3 da manhã, de sexta pra sábado. Então, assim, foi muito corrido, foi muita. Sabe, aconteceu muitas coisas, assim, então nem cheguei a filmar nada. Graças a Deus ocorreu tudo bem. E aí eu quero que vocês falem pra mim nos comentários
Vocês conhecem o hospital lá? Já teve lá internado com o filho de vocês? Como que vocês foram tratados lá dentro? Vocês gostaram do atendimento? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim como que foi. E é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu queria esclarecer pra vocês, né? Muita gente perguntou lá no Instagram o que é que aconteceu com o Heitor, porque eu, né, tava postando lá algumas coisas, então muita gente perguntou, mas graças a Deus tá tudo bem, ocorreu tudo bem, né? Ele está bem, tá saudável, é isso que importa. Então, assim, eu fico muito feliz, muito agradecida a Deus por tudo, né? Por ter cuidado de nós. Eu peço pra vocês me seguir lá no Instagram e se inscreva aqui também no meu canal, deixa um joinha aí pra mim, né? E comente aqui embaixo sobre a experiência de vocês, se vocês conhecem esse hospital, se já teve internado lá e tudo mais. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!